pergunta do Arias aqui. Por favor. Já com a minha resposta. Arias é o melhor jogador da Copa do Mundo Então no não momento? precisa ninguém responder, Peraí. A minha resposta é cada um dá a sua. Eu acho que sim. Melhor jogador da Copa Melhor do Mundo de jogador clubes. pelo fato também do nível de enfrentamento, essas coisas. Você pega lá o City que meteu 52-0 em cada time que enfrentou, sei lá. Não, tudo bem, mas... Goleou a Juventus. Reserva. Fez 6 sem no o Al-Ahly Williams, e meteu 5-2 no Então, Juventus. você vai pegar, sei lá, tem algum jogador aí, o Haaland da vida, vamos supor, que Não, fez... no Idade Casablanca. Isso, idade O Casablanca. Wildes, os 2 jogos que jogou contra os mortos lá, foi muito bem. O Olise do Bayern O Munique, por Olise, exemplo. enfim. Mas assim, trazendo pro contexto, né, do nível de enfrentamento e a dificuldade que o Arias é o melhor jogador mundial até o momento? Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que eu não sei responder. Eu tenho dúvida. Eu acho que o Olise tá na discussão. Sim. Talvez o Kimmich Sim, o esteja na Olise discussão. fez 10 gols no Auckland, né? Talvez o Kimmich 3 esteja na só. discussão. Que ontem o Kimmich também foi muito bem muito de bem, novo. o Kimmich. É que a gente traz mais pro contexto de jogadores ofensivos, né? Sim, Natural. sim. Se você levar pro contexto geral, o Alexander Barbosa tá na discussão. Muito. Porque fez uma primeira Mas fase caiu, mundial, né? mas Então, caiu. Sim. Eu acho que se você responder que sim, não é um absurdo. Não. Não é um absurdo. Por exemplo, o Richard Hill está nessa discussão? É que assim, são... Deveria. Bom ponto, Cara, bom ponto. são poucos jogos e sem a mesma competição entre os times, né? É. Tá difícil fazer essa comparação. Sim. Eu acho que é... Então vocês estão fugindo. Claro, mais ou menos por aí. Não, mas assim, não é impossível também falar que o Arias vai absurdamente bem contra o Borussia Dortmund, que foi o maior confronto do Fluminense, inclusive nos outros 2 jogos também. Mas assim, foi o maior confronto do Fluminense na fase de grupos. E não é nem absurdo falar que o Arias foi um absurdo contra a Internacional também. Foi bem contra o Sun e foi bem contra o Anderlecht. Então, também foi bem Entendeu? contra esses 2 times. né? Até nesses jogos ele se... Eu acho que tem um cara que tá Impressionante. entrando nessa discussão também, apesar dos pesares, apesar dos enfrentamentos, que é o Doku, tá? Sim. Tá jogando muita bola. Jogou. Nos Dizer que 3 tem. jogos ele jogou muita bola. E daí, puxando pro que o Alexandre falou, eles sapecaram a Juventus A também. Juventus. Sim, sim. Tudo bem, Juventus reserva, beleza. Não. Beleza. Benfica ganhou do Bayern reserva e classificou. É verdade. Em primeiro, ainda. Ferrou com o Flamengo, É né? discutível, mas como a gente é brasileiro, eu vou votar no Não. colombiano. Isso, voltando com Não, o Arias é muito embaçado. Essa capacidade dele de proteger a bola é muito, muito, muito legal. É um cara que, assim, é muito técnico, bate bem de fora da área, encontra alternativa. Ele faz muitas funções ao longo do jogo, né? Você vê que é um cara livre pra movimentar pelos 2 lados do campo pra se aproximar da jogada. O lance do gol do Fluminense hoje, o primeiro, é um lance do Arias, que cria também a chance pro Lima, que finaliza na chance do Samuel Xavier. E 2 chutes. Não, Sim. E teve uma defesa do Sommer no final no segundo tempo ali. No final, exatamente. Uma baita defesa do Sommer também. Sim, que a bola desvia no Bastone e ia Exato. morrendo Pega na ângulo. pontinha do dedo E daí ali no no canto. primeiro tempo teve essa do Samuel Do Samuel Xavier, Xavier, né? exatamente. Que a bola sobe pro Samuel Xavier e depois o chute do Arias. Do Arias, né? Então, ele se envolveu em tudo que o Fluminense fez ofensivamente de bom no jogo, né? É impressionante. É realmente impressionante como E esse me cara admira o consegue Fluminense contribuir. ainda ter segurado Arias, né? Porque a gente sabe que é um jogador que... Cara, mas assim, eu acho que se torna meio que impossível. Até improvável. Ele tentou sair Impossível não, né? nesse meio tempo também. Teve, né? Mas improvável que ele volte pro Brasil. Eu acho, cara. Muito bom jogador. Depois dessa Copa do Mundo, Olha. que ele tá sendo mais bem visto, claro, porra, a gente não pode menosprezar a inteligência, né, dos scouts Sim. europeus. Mas, cara, depois dessa Copa do Mundo, acho que ele se valoriza mais, o Fluminense vai conseguir mais dinheiro por ele, e acho que ele vai para um time maior. E você entende que o Arias é o típico jogador que, pro futebol europeu, ele sente menos uma possível adaptação. Nossa. Ele já é um jogador extremamente intenso. Sim. Ele já é um jogador extremamente adaptável. Muito a- técnico, cara. E assim, várias funções. Várias valências. No futebol europeu, ele vira segundo volante. E ele ainda Mas tem... na seleção. Na desculpa, seleção ele já na é. seleção Exato. ele virou o Ele já é. terceiro homem de meio terceiro campo. homem com o Rios na, e com... Na verdade, joga o cabeça de área, que eu não lembro o nome, até revezou agora com me os volantes. fugiu. Depende. Pode ser Rios, o Uribe, pode ser o tem Serna, alguns. pode ser o... Tem alguns. Rios e a Copa América, que eles chegaram na Sim, final, sim. era Rios e ele pela direita fechando praticamente um losango. Exatamente. Com o Rames Rodrigues sendo o camisa 10 ali, 2 atacantes na frente. Mas vai Então- fazer 28 anos já, né? Então, esse é o problema. Mas tá na hora se for pra ele. Normalmente, no Claro, mercado, é o auge dele, né? primeira prateleira de Europa não vinga. Não é Não, tipo de contratação. primeira não. Mas ele vai para um time que disputa a Champions League. Não tenho dúvida nenhuma. Salzburg. Vamos. Pode ser. É que o Salzburg não tem esse... Gosta de jovens, né? Mas ele jogaria uma Champions League. Você já tem alguma dúvida disso? Não, com certeza. Pelo, O próprio pelo que ele Leipzig ele faz. jogaria.